Gostaria que abríssemos a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Vamos ler os versos de 15 a 17. De fato, vamos ler até o verso 20. De 15 a 20, Mateus 18, de 15 a 20. Abra sua Bíblia ou acesse sua Bíblia e para o acompanhamento dessa leitura. Mateus 18, de 15 a 20. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Vamos orar novamente. Senhor Deus, neste momento em que lemos a Tua Palavra, suplicamos, Pai, que o Teu Espírito esteja dirigindo a cada um de nós. Suplicamos assim que Tu fales ao nosso coração, conforme a Tua vontade, de acordo com aquilo que é necessário para cada um de nós. No nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos nesta série de mensagens, Crescer na Vida com Deus. E a vida com Deus é também caracterizada por aquilo que Deus é relacionamentos. Então, até a própria Trindade é um relacionamento de 3 que são um. Também o propósito de Deus na nossa vida é que estejamos em relacionamentos. E relacionamentos têm as suas dificuldades. Relacionamentos trazem consigo certas situações que nos levam a buscar na palavra de Deus a orientação. E eu gostaria que meditássemos hoje sobre como tratar com o pecado de alguém. Antigamente, tinha-se uma experiência de que o zelo pela palavra de Deus e pela vida correta diante de Deus fez com que muitas vezes pessoas saíssem machucadas. Aquele zelo fazia com que alguém que tivesse cometido alguma falta mais grave fosse confrontado diante de todos, e de repente na assembleia regular da igreja, então levantava-se alguém e dizia: eu tive a informação de que o irmão fulano, a irmã fulana fez tal ou qual coisa. E pessoas saíam feridas, machucadas. Era resultado de um zelo, de uma busca por uma caminhada que fosse o mais próximo possível daquilo que é a vontade de Deus para nós. Mas gostaria que meditássemos o que é que a palavra de Deus nos ensina a respeito disso. E aquela prática antiga fez com que alguém até chegasse a fazer uma semelhança, estivesse assemelhando a um exército que abandona os feridos no campo de batalha. Numa guerra, alguém é ferido pelo inimigo
e então os demais entram no fogo cruzado e vão procurando resgatar aquele que está ferido de um lugar de perigo e trazendo para onde possa ser atendido e acompanhado e muitas vezes transportado pelos demais numa maca até que chegue a um local onde tenha o atendimento próprio. Mas aquela prática fazia com que, na hora que o militar fosse ferido naquela guerra, então os demais ficassem dizendo: olha, isso lá é jeito de guerrear, olha como ele se expôs ao ponto de levar um tiro, agora está ali perdido, então vamos deixar ele ali mesmo. Exército nenhum faria algo parecido. O que é que a palavra de Deus nos fala a respeito? Esse texto que nós lemos, nós temos o Senhor Jesus falando a respeito disso, e Ele diz: ora, se teu irmão pecar contra ti. É interessante que ele começa com um condicional, o se teu irmão pecar contra ti. Mas diversas vezes nós vamos ter esse condicional aparecendo dentro desse mesmo contexto. Mas o Senhor Jesus sabia que não era uma questão de se, apenas uma questão de quando. Porque haveria de acontecer. Haveria de acontecer que alguém iria cometer alguma falha e aquilo iria nos ferir. E então esse se teu irmão pecar contra ti, é como se fosse quando teu irmão pecar contra ti. Todos nós somos passíveis disso, e a palavra de Deus então vai afirmar dessa maneira. Mas ele diz: pecar contra ti. Será que a atitude que o Senhor Jesus está dizendo aqui é somente quando a pessoa fizer alguma coisa que seja diretamente contra nós? Que se não for contra nós, então nós não devemos fazer nada, devemos ficar na nossa, devemos nos encolher. O que é que quer dizer esse pecar contra ti? O que acontece é que nós vivemos em relacionamentos. E cada vez que dentro desses relacionamentos uma falha é cometida, de alguma forma, nós também somos atingidos. Nós também somos envolvidos. E somos envolvidos porque... volto a lembrar aquele texto lá de Efésios capítulo 4, quando o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, diz que a nossa caminhada como igreja é até que todos cheguemos à unidade da fé, à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo. E então a nossa caminhada é para que cheguemos todos. Quando alguém tropeça no caminho, nós estamos implicados, porque temos a responsabilidade de caminhar todos. E então, o que é que faz um exército na guerra? Alguém é ferido, então a gente vai e ajuda na caminhada e dá o ombro, ou como disse, até carrega a maca. Aqui o Senhor Jesus está dizendo então: se o teu irmão pecar contra ti, e a gente deve se sentir incluído para auxiliar, para entrar no fogo cruzado, para retirar a pessoa de uma condição de perigo e trazê-la para um acompanhamento adequado, restauração, recuperação. E então, haveria de acontecer, aquele se era mais um quando. E se alguém então é encontrado em pecado, eu gostaria de fazer alusão a outros textos que falam sobre o mesmo assunto. E nesse ponto gostaria de ir para Gálatas, capítulo 6, versículo 1. E ali o apóstolo Paulo escreve dizendo: se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então, ele começa dizendo que se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, ele está colocando aqui, ele está falando para aquela igreja ali como um todo, e então ele apresenta aí no plural, vós, e ele completa dizendo que sois espirituais.
A gente sempre acha que está do lado dos que são mais espirituais. Por isso, ele diz, se você se acha mais espiritual, se você acha que o outro é que está fora do rumo, então você é quem tem a responsabilidade maior de ajudar o outro. Vós que sois espirituais, corrigi o tal com espírito de mansidão. O trabalho deve ser para auxiliar na correção. O trabalho deve ser na restauração, na recuperação daquela pessoa. Então, encaminhar com espírito de mansidão. Mas é interessante que, a partir desse ponto, naquele verso, ele deixa de falar no plural e começa a falar no singular. Olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Ele começou dizendo vós, e agora ele continua dizendo, olhando por ti mesmo. Ele deveria dizer por vós mesmos. Mas é porque o cuidado é de cada um de nós, é individual, é pessoal, cada um precisa estar atento, porque todos somos sujeitos à falha, e então cada um de nós precisa estar atento, para que naquilo em que estamos buscando ajudar alguém, nós não estejamos nos envolvendo ou em algo semelhante, ou em uma outra coisa em que nós somos mais fracos naquela área. E então, o apóstolo Paulo lembra que somos semelhantes. Diante de Deus, Deus não olha para nós com distinção. Ele vê a todos nós como pecadores, mas que são objeto da sua graça, da sua misericórdia e do seu propósito de resgate, de restauração. Vamos ver mais algumas coisas a esse respeito também em outros textos, mas voltando para o texto de Mateus 18, então ele diz, se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele, repreende-o. O que o texto diz é, vai a ele. Quais são as alternativas que às vezes se colocam diante de nós e que podemos abraçá-las também, embora não seja o propósito de Deus? Quais as alternativas que muitas vezes então acolhemos, deixando de lado a recomendação da palavra, quando diz, vai a ele? Uma primeira resposta para essas alternativas seria talvez o desprezo. Desprezar aquele que cometeu tal ou qual falha. E então a gente deixa de lado, não quero conversa com ele. E aí, Lucas capítulo 18, versos de 9 a 14, Lucas registra ali o ensino do Senhor Jesus a respeito da parábola do fariseu e do publicano. E é interessante notar que nesse texto de Lucas 18, exatamente o versículo 9, vai dizer, e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Veja que ele não diz, a uns que confiavam em si mesmos por serem justos, mas ele diz, crendo que eram justos. Porque nenhum de nós é justo em si mesmo, nós somos justificados por Cristo, e Ele é que nos dá a condição de conseguirmos ir caminhando cada vez mais para perto de Jesus. Então, confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Então ele contou essa parábola, a parábola do fariseu e do publicano. 2 homens subiram ao templo para adoração. Um deles era um fariseu, e ele vai lá na frente, e aí ele diz, ele ora. O registro é de que ele está orando de si mesmo, ou seja, fazendo uma oração silenciosa. Mas o que é que ele está dizendo diante de Deus? Ele está dizendo, obrigado Senhor, porque não sou como os demais pecadores, que são roubadores. E aí ele faz uma lista do que é que as outras pessoas praticam, e ainda se refere àquele publicano dizendo, nem sou como aquele publicano.
Mas o Senhor Jesus diz que esse outro que era um publicano, então ele chega e ele fica lá de longe e ele diz: tem misericórdia de mim, pois sou um homem pecador. Bem, uma alternativa então que temos é a do desprezo, mas o Senhor Jesus tem ensinamentos a esse respeito. Nós podemos também condená-lo. E aí a gente vai para outra experiência do Senhor Jesus. João capítulo 8, registra ali aquele momento em que aquelas autoridades judaicas trazem diante de Jesus uma mulher que foi apanhada em flagrante adultério. E aí trazem diante de Jesus para condenação. Eles próprios já disseram que pela lei ela deveria ser apedrejada. E então perguntam a Jesus: tu, pois, o que dizes? É claro que aqueles homens estavam ali interessados em pegar Jesus em alguma atitude da qual pudesse ser incriminado. Perguntam a Jesus, então, tu o que dizes? Eles vieram prontos para a condenação. É uma alternativa que fica diante de nós. Mas não é bem isso que a palavra nos orienta. Podemos pensar também em justiçar aquela pessoa. E nós temos um outro relato aí mesmo, na sequência do capítulo 18 de Mateus, os versos de 23 a 25. E Mateus 18, de 23 a 25, então, o Senhor Jesus fala sobre outra parábola, a parábola de um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Aquele rei então entendeu que aquele homem precisava ser justiçado. Ele precisava ser vendido como escravo para que a dívida fosse quitada. É outra alternativa, estaremos extraindo algumas lições também dessa experiência. Mas voltando ao texto lido inicialmente, o Senhor Jesus diz que vai a ele, tu e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se te ouvir. Eu gostaria de voltar para essas outras situações que mencionamos. E então, o publicano, naquela história do fariseu e do publicano, ele reconheceu: eu sou um homem pecador. Esse se te ouvir, o Espírito estava falando no coração daquele homem, e ele então reconhece-se como pecador. Ele assume que está numa posição contrária ao que seria a vontade de Deus. Aquela mulher pecadora que é trazida à presença de Jesus, ela também, de certa forma, assume o seu erro. Porque no momento em que Jesus é confrontado e ele então diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, aqueles acusadores vão saindo, um a um. E o texto diz que a começar dos mais velhos, e vão saindo, e não fica ninguém. E Jesus então levanta-se, ele está escrevendo na terra, a gente não sabe o que é que ele estava escrevendo na terra, mas é possível que aquilo que ele estava escrevendo na terra confrontou aquelas pessoas quanto a aquela situação em que cada um se encontrava. Até porque
Aquela própria acusação já era uma injustiça que estavam cometendo. Porque a lei dizia que deviam ser apedrejados tanto a mulher quanto o homem que fossem flagrados em adultério. Aquela mulher não poderia estar adulterando sozinha. E então os dois deveriam ser apresentados. Mas muito provavelmente algum deles deve ter servido de isca, para que no momento adequado entrassem e tomassem aquela mulher e pudessem acusá-la de flagrante adultério. Muito provavelmente não foi uma coisa casual, aquele encontrar daquela mulher. E então eles sabiam que os dois deveriam ser apresentados, mas trouxeram a mulher para ser apresentada diante de Jesus. Quando Jesus diz: o que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E eles sabiam que naquele momento eles estavam cometendo mais um pecado. E então vão saindo. E então Jesus, ao se levantar, só aquela mulher, daquele grupo que veio, só aquela mulher estava ali diante dele. Aquela mulher poderia ter ido embora. Seus acusadores saíram. Ela poderia ter aproveitado, depois do último ter saído, ela escapar dali. Mas ela permaneceu diante de Jesus, ela queria ouvir o que é que Jesus teria a dizer a respeito dela. Ela colocou-se como um réu diante de um júri. Ela colocou-se diante de Jesus para ouvir o que é que Jesus teria para falar a seu respeito. Colocou-se diante de Jesus e vamos ver em seguida o que aconteceu. Aquele servo que chegou diante do seu senhor e devia 10.000 talentos, ele disse para o seu senhor: sê propício, sê paciente comigo e tudo te pagarei. Ele reconheceu a dívida diante daquele senhor. Então cada um desses colocou-se na condição de reconhecimento, daquilo que no texto que lemos a princípio, o Senhor Jesus diz: se te ouvir. E aí ele complementa: ganhaste a teu irmão. A respeito daquele publicano que reconheceu ser um homem pecador, o Senhor Jesus disse que ele voltou justificado para a sua casa. A respeito daquela mulher que foi incriminada ali como apanhada em flagrante adultério, o que o Senhor Jesus faz é perguntar a ela: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela responde: ninguém, Senhor. O que é que Jesus tem a dizer para ela agora? Era uma mulher pecadora, tinha a prática de pecado, mas colocou-se diante dele reconhecendo o seu pecado. E aí a resposta de Jesus naquele instante é: nem eu também te condeno, mas vai e não peques mais. O propósito de Deus para conosco é que possamos estar endireitando a nossa caminhada, endireitando a nossa vereda, ajustando a nossa vida, aquilo que tem sido desde sempre o propósito de Deus para conosco. E então Jesus diz para aquela mulher: nem eu também te condeno, mas vai e não peques mais. O interesse é em que o pecado esteja sendo evitado, que daqui para frente a vida possa estar sendo restaurada, recuperada. E então, o publicano volta justificado. A mulher pecadora: nem eu também te condeno. Agora, aquele rei diante daquela posição do homem dizendo: tem paciência comigo e eu vou pagar tudo. Aquele rei perdoou a dívida. O rei não simplesmente disse: está certo, eu vou esperar, eu vou aguardar. Mas o texto bíblico diz que ele perdoou aquela dívida. Uma dívida de 10.000 talentos.
uma dívida em que aquele homem deveria vender a si mesmo, vender a mulher, vender os filhos, todos serem colocados como escravos, para que aquela dívida pudesse ser paga, tão grande era a dívida. Já apresentei aqui à igreja algumas contas a respeito daquela dívida de 10 mil talentos. Vou apresentar somente o resultado final. E o resultado final é que aquela dívida de 10 mil talentos, se aquele homem tivesse um salário de 100 salários mínimos, hoje significando, acho que R$ 99.800, né? Um salário de R$ 99.800, um salário até razoável, né? E se aquele homem recebesse esse salário, não tirasse um centavo para a sua manutenção, ele iria pagar aquela dívida em 1.667 anos. O que é que o Senhor Jesus está dizendo? É que aquela dívida era impagável. Que a nossa dívida diante de Deus era impagável, que não havia nada que nós pudéssemos fazer para quitar aquilo que nós temos como débito diante de Deus. E aí Jesus veio e assumiu a cruz no nosso lugar, para nos oferecer o perdão. Aquele rei, o texto bíblico diz que ele compadeceu-se daquele homem e perdoou a sua dívida, apagou essa dívida que levaria tanto tempo com uma prestação tão alta, sem juros. Mas o que é que aquela história continua? Ela continua que aquele homem foi e encontrou um outro que lhe devia 100 denários. 100 denários seria uma dívida hoje. O denário era uma diária de um trabalhador. Então, 30 denários seria um salário de um trabalhador. Quer dizer que 100 denários seria aproximadamente 3.000 e poucos reais. Ou seja, 3 salários e mais 1/3 de um salário. E então 3.300 reais, arredondando aí essa conta. Uma dívida de 3.300 reais, mesmo levando algum tempo, a gente consegue quitar, né? A gente vai, parcela, faz alguma coisa. Ou seja, a dívida que alguém tinha para com aquele homem era uma dívida pequena, comparada com a dívida da qual ele foi perdoado. E aquele homem pegou aquele seu companheiro de trabalho que lhe devia 100 denários, e colocou na cadeia até que ele pagasse tudo que devia. E aí, na história, o Senhor Jesus diz que os amigos deles foram e contaram para aquele rei. Contaram para aquele rei o que ele fez. E aí, o que é que o rei faz? Chama ele de volta. E aí diz, olha, você não foi perdoado de tanto? Por que é que você não conseguiu perdoar o seu companheiro? Agora eu vou cobrar toda a sua dívida. Aquilo que eu tinha perdoado, agora volta ativa e eu vou lhe cobrar toda a sua dívida. Então, no texto inicial, o texto diz, se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Aqui parece que é uma experiência do se não te ouvir, né? Daquele que faz o contrário, faz questão de agir de forma diferente daquela na qual está sendo ensinado. Então, a complementação daquele texto lá do início, né? Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se não ouvir, leva mais 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Se não ouvir ainda estes, leva ao conhecimento da igreja, e se não ouvir a igreja, então considera-o como gentil ou publicano. Plano A, vai a ele. Plano B, leva mais 2 a ele. Plano C, leva a igreja toda a ele. Aí, se não te ouvir, aí o plano D é considerá-lo como gentil ou publicano. Ou seja, Deus está sempre esperando o nosso retorno.
Deus está sempre dando uma nova chance a cada um de nós. Esse é o tamanho da disposição do perdão de Deus. Talvez você esteja aqui hoje e traga consigo algo do que você tenha cometido no passado e que isso tem sido um peso nas suas costas. Saiba que a posição de Jesus, no momento que você reconhece que foi um erro, que você se arrepende desse erro, que você se dispõe a se corrigir desse erro, e possivelmente você já se corrigiu desse erro faz tempo, o próprio erro e suas consequências foram uma lição extraordinária na sua vida, você já se corrigiu, mas você continua arrastando o peso desse erro cometido. Saiba que Deus age dessa forma para conosco, o que Ele deseja é o daqui para frente. Por isso que o apóstolo Paulo lá em Filipenses vai dizer, deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus para conosco. Ele diz então que cada um deve continuar, na continuidade do texto ele vai dizer que cada um de nós deve caminhar a partir do ponto a que já chegamos, caminhar para frente, aproximar-se mais de Deus. O que Deus espera de nós não é perfeição, é que estejamos caminhando para a perfeição. Prossigo para o alvo. Não acho que já alcancei a perfeição, diz Paulo, mas eu prossigo para o alvo, deixando as coisas que para trás ficam e caminhando para as que estão diante de mim. Porque o pecado, no momento que nós assumimos o pecado, que confessamos o pecado, que buscamos fazer o necessário para restaurar aquilo que foi destruído pelo pecado, porque o pecado vem para roubar, matar e destruir. E então, quando procuramos corrigir aquilo em que tenhamos ferido a alguém com aquilo que fizemos, quando procuramos confessar o nosso erro e buscar a correção, então Deus nos acolhe. E Ele nos acolhe dizendo, é daqui para frente. Ele nos acolhe dizendo, eu estou dando a você o plano B, né? E então Ele tem sempre o oferecimento do melhor caminho para nós. Ele tem o oferecimento do melhor caminho em qualquer situação. De repente a gente deixou aquela estrada pavimentada, aquela estrada bem sinalizada, aquela estrada sem buracos, e aí a gente entrou por uma estrada, como a gente chama de caminhão de cana, né? E no momento que a gente se decide a voltar, Ele mostra qual é o melhor caminho para a gente então retornar à posição inicial. Como é que nós fazemos aqui na igreja? Aqui na igreja a gente tem um colegiado de pastores. Somos 5 pastores aqui e mais 2 que estão fora, né? Plantando 2 igrejas. Somos 7 ao todo. E então, alguém cometeu uma falha grave. Quando isso chega ao nosso conhecimento, e é interessante notar isso, porque às vezes não chega, e de repente alguém diz, a igreja não está fazendo nada. Mas como? Ninguém chegou para dizer, olha, tal irmão está precisando de ajuda, tal irmão precisa de ajuda na caminhada, ele não está caminhando como devia. E então a gente conversa a respeito e vai a ele, e traz para junto, e caminha junto, e busca a correção, e acompanha para a restauração. E então, a certeza que você pode ter é de que, se precisar do apoio da igreja na caminhada, aquilo que estiver ao alcance, estaremos fazendo, para que a gente possa voltar para aquela estrada pavimentada, deixar aquela estrada de caminhão de cana, em que a gente entrou pensando que estava pegando um atalho, mas voltar para aquilo que é o propósito de Deus, o plano de Deus.
E quando eu digo uma estrada pavimentada sem buracos, não quer dizer que não teremos problemas. Numa estrada pavimentada a gente fura pneu também, né? O pneu baixa e a gente tem que encostar e trocar o pneu, o carro dá uma quebra, né? E a gente, na vida a gente encontra dificuldades, mas a gente sabe que Deus está do nosso lado em qualquer circunstância, em qualquer situação. Então a gente vai ao encontro, acompanha com o propósito de restauração, acompanha o pedido de perdão a quem quer que tenha sido ferido por aquela atitude, e o propósito é assim, encaminhar para a correção. Qual deve ser a nossa responsabilidade individualmente? A mesma, ter o mesmo propósito. É o que o Senhor Jesus disse: se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele, tu e ele só. Se te ouvir, e então eu acho essa uma das frases mais bonitas dentro daquilo que podemos fazer como servos de Jesus. Ganhaste a teu irmão. E então, ou você vai, ou se de repente não sentir muita segurança nisso, chegue até um dos pastores, compartilha aquela dificuldade, coloque-se com a disposição de auxiliar, talvez estando presente junto, né, dispondo-se a caminhar lado a lado, e desta maneira é que estaremos cumprindo com aquilo que é o propósito de Deus para nós. Como é que Deus age com o nosso pecado? É dessa forma que Ele espera que nós estejamos agindo com aquele que caminha junto conosco. Alguém que está ao nosso lado e que precisa dessa ajuda, e que de repente cometeu um erro, e que a gente precisa chegar junto e dar o ombro, e caminhar junto, auxiliar na caminhada. Por isso que Jesus disse que a nossa missão era fazer discípulos, fazer seguidores do próprio Jesus, que caminhem na direção que Ele está caminhando. E cada um de nós, sendo um instrumento dEle, para a realização da sua vontade, na nossa própria vida, na vida daquele que está próximo, na vida da igreja, na vida de toda a comunidade que está à nossa volta, que em tudo isso, o nome de Deus seja glorificado em nós. Amém. Amém.